Paz do Senhor, povo de Deus. Jesus abençoe a vida de vocês, amém? Estou com a Bíblia aberta aqui em 2 Crônicas 7, onde a palavra do Senhor diz assim: Assim Salomão acabou a casa do Senhor e a casa do rei, e tudo quanto Salomão intentou fazer na casa do Senhor e na sua casa, prosperamente efetuou. E o Senhor apareceu de noite a Salomão e disse-lhe: Ouvi tua oração e escolhi para mim este lugar, para a casa de sacrifício. Se eu cerrar os céus e não houver chuva, ou se ordenar aos gafanhotos que consumam a terra, ou se enviar peste entre o meu povo, e se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar, orar e buscar minha face, e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus e perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Agora estarão abertos os meus olhos, atentos aos seus ouvidos, a oração deste lugar. Porque agora escolhi, sacrifiquei esta casa, para que o meu nome esteja nela perpetuamente, e nela estarão fixos os meus olhos e o meu coração todos os dias. Glória a Deus. Amém. Aqui uma promessa, meus irmãos, de Deus a Salomão. Salomão levantou, fez uma casa para o Senhor, para oferecer sacrifício ao Senhor. E pela segunda vez o Senhor apareceu a Salomão. E o Senhor disse a Salomão, que ele ouviu a oração dele. Salomão deve ter clamado sim, ao Senhor, e o Senhor ouviu. Porque quando a gente clama ao Senhor, o Senhor ouve. E tem momentos que ele responde, a nossa oração. Ainda assim que ele não responda, mas ele está trabalhando ao nosso favor. E aqui o Senhor apareceu, a Salomão e falou que ele ouviu a oração dele. Aqui Salomão fez uma casa, para o Senhor, para oferecer sacrifício, ao Senhor. E o Senhor fez uma promessa a Salomão, que se aquele povo, clamasse pelo nome dele, se humilhasse, buscasse a face dele, se arrependesse dos seus pecados, ele sararia, a sua terra. Ele cuidava daquele povo. Então o Senhor estava dizendo, para Salomão, o povo de Israel, porque era um povo que servia a deuses, era um povo que andava errando, era um povo desobediente, mas era um povo que o Senhor amava, um povo que o Senhor pegou para ele. E o Senhor queria cuidar desse povo, não queria deixar esse povo, à toa, vamos dizer assim. Então o Senhor falou: se esse povo que chama pelo meu nome se humilhar, se arrepender dos seus pecados, buscar a face do Senhor, e se arrepender, o Senhor ia cuidar desse povo. Olha a promessa de Deus na vida, das pessoas. As pessoas ali, elas estavam errando, viviam no erro, mas ainda assim o Senhor falou: se elas buscassem a Ele, Ele perdoaria. Se ele se humilhasse diante de Deus, Ele trabalharia na vida daquele povo, Ele cuidaria daquele povo. Então tudo, meu irmão, é o arrependimento, é se converter ao Senhor dos seus maus caminhos, é sair do pecado, é sair do erro, e se converter ao Senhor, porque o Senhor está aí para nos salvar, para nos limpar do pecado, E aqui o Senhor, Ele queria cuidar daquele povo,
Mas para ele trabalhar na vida daquele povo, para ter salvação na vida daquele povo, para ter conserto com aquele povo, era necessário que aquele povo se humilhasse perante ao Senhor, perante a Deus, se humilhasse, se arrependesse, né, dos seus pecados, dos seus maus caminhos, se eles clamassem, né, se humilhasse perante ao Senhor e se arrependesse, né, e se convertesse dos seus, o Senhor perdoaria. Então o Senhor, ele perdoa. Se a gente se arrepender de algo que a gente fez, se a gente está pecando, se a gente está fazendo algo de errado, se a gente está no erro, o Senhor perdoa. Mas o Senhor, ele quer que a gente vá até a ele, né? Com coração limpo, com coração aquebrantado. Ele quer que a gente chegue diante dele e se humilhe assim, porque ele é o nosso Pai, para ele trabalhar em nós, para ele fazer algo em nossas vidas. A gente tem que ir até a ele, se arrepender, né, de tudo aquilo que a gente está fazendo, se humilhar, né, pedir perdão, e o Senhor vai trabalhar nas nossas vidas de uma forma que ele vai nos transformar e vai cuidar de nós. Mas enquanto estiver errando, estiver desobedecendo, o Senhor, infelizmente, nada ele vai fazer. Ele só vai estar observando os seus erros, os seus maus caminhos, os seus pecados, né? E vai estar lá te observando, mas nada ele vai fazer ao teu respeito. Até que você vá até a ele, com todo o seu arrependimento, se humilhando diante dele, se arrependendo dos seus erros. Aí ele vai te pegar, ele vai cuidar de você, ele vai te limpar de todos os seus pecados. Meus irmãos, quando aqui a gente olha, né, e vê assim que o que Salomão ele fez, né, uma casa para o Senhor, e o Senhor aceitou aquela casa como, né, como lugar dele habitar ali. Ele disse que ele ia habitar naquele lugar que Salomão fez para ele, para o Senhor, para ali oferecer, né, sacrifício. E o Senhor disse que ouviu, né, a oração de Salomão. Aí, meus irmãos, assim, a gente olha, né, aquele povo deve ser o povo de Israel, um povo grande. Quanta gente ali, né? Vamos supor, se a casa do Senhor, aquele povo todo, entrasse, né, na casa que Salomão fez para congregar, para ouvir, né, de Deus, mas todo mundo ali errando, todo mundo pecando, e o Senhor, a casa é do Senhor, a casa o Senhor habita, mas o Senhor não faz nada para aquele povo que está ali dentro, errando e pecando, enquanto eles não se arrependerem, não se humilhar. Deus me deu um entendimento, né, que eu já fui em lugares que a casa do Senhor estava cheia de gente, cheia de ovelha. As pessoas, elas louvam com aquela alegria, os músicos de louvor com aquela empolgação, aqueles louvores bonitos, aquele som muito alto, povo louvando ali ao Senhor. E aí a palavra veio ao meu coração. Muitos louvam com a boca e o coração está longe do Senhor. Oh Deus! E ali está precisando de um conserto do Senhor, precisando se arrepender dos seus maus caminhos, dos seus pecados, porque está ali louvando, dizendo que é para o Senhor, mas o coração está longe do Senhor. Quantas casas a gente visita, meu irmão, a gente vai e a gente vê os templos do Senhor lotado de gente, louvando com aquele amor, com aquele carinho, com aquela dedicação, aqueles louvores bonitos. E aí já pensou, meu irmão, Deus fala para você, esse povo tudo aí louva com a boca, mas o coração está longe de mim. Oh meu Deus, a casa é do Senhor, a casa o Senhor habita, mas as pessoas estão no erro,
precisando de um conserto de Deus, precisando se arrepender, precisando se converter verdadeiramente no pecado. E o Senhor está olhando para aquelas pessoas, mas nada o Senhor pode fazer ali. O Senhor não faz nada ali, nada acontece na vida daquele povo. Sabe por quê? Porque não está fazendo a vontade de Deus. Porque está falando com a boca, louvando com a boca, mas o coração que era para estar no Senhor está longe dele. O templo é do Senhor, foi feito para o Senhor, mas o louvor não é para o Senhor, porque a boca está falando, mas o coração está longe de Deus. Então são um povo que precisa de conserto, são um povo que precisa se arrepender dos seus pecados, dos seus maus caminhos e se converter ao Senhor. Tem que se humilhar, se arrepender dos seus pecados, para que o Senhor haja ali dentro, para que o Senhor trabalhe na vida deles. Ô meu irmão, é igual aqui esse povo de Israel. É um povo grande, né? Um povo que o Senhor quis tomar para ele, abraçar, né? O Senhor quis libertar. O Senhor escolheu esse povo para ele. O Senhor não queria que esse povo aqui se perdesse. O Senhor queria cuidar desse povo. Mas era um povo que estava pecando, estava nos maus caminhos, estava servindo Deus estranho. E o Senhor falou para Salomão que para ele estar com esse povo, salvar esse povo, ter conserto na vida desse povo, eles tinham que se humilhar perante a Deus, se arrepender perante a Deus, para que Deus viesse trabalhar na vida deles, para que Deus vinha cuidar de cada um aqui, como Deus amava aquele povo de Israel. Mas o Senhor diz, é como se o Senhor está dizendo assim, eu só faço algo, eu só vou trabalhar na vida deles, se eles se humilhar perante a mim e se arrepender de todos os seus pecados, dos seus maus caminhos. Então, meus irmãos, não é diferente conosco, com aqueles que andam no pecado, com aqueles que andam errando, com aqueles que andam nos maus caminhos. O Senhor está observando, o Senhor quer cuidar, o Senhor quer trabalhar na vida dele, o Senhor quer fazer algo ali na vida dele. Mas enquanto ele não for para o Senhor, se humilhar, se arrepender, nada o Senhor vai fazer na vida dele. Tudo depende da ação dele perante a Deus. Porque Deus, ele quer cuidar das pessoas, ele quer libertar, ele quer tratar, ele quer trabalhar na vida desse povo. Mas esse povo tem que ir até o Senhor, se arrepender, se humilhar diante de Deus. Não é verdade? Glória a Deus, que palavra abençoada. E assim a gente vê, meus irmãos, na casa de Deus, o templo é do Senhor. O Senhor me deu um entendimento que o templo é dele, fizeram para ele, e as pessoas que habitam no templo dele tá precisando de conserto, tá precisando se arrepender, tá precisando se humilhar para o Senhor, para que Deus venha salvar, libertar, limpar dos seus pecados. Mas para isso elas têm que se humilhar, se arrepender, porque o Senhor ali vê que elas estão clamando com a boca, mas o coração está longe de Jesus. Quando o coração da gente está longe de Jesus, Jesus está recebendo algo de nós? Não está não, meu irmão. Quando estamos clamando só com a boca, o Senhor não faz nada por nós, porque o Senhor, ele sonda o nosso coração. Ele vê a sinceridade que sai daqui de dentro. Mas quando ele não vê que aquilo que está saindo da nossa boca não está vindo de dentro, só é da boca para fora, enquanto não se consertar, ele não vai trabalhar na vida desse povo. Então, a casa é do Senhor, o templo é do Senhor, mas as pessoas que estão ali não estão agradando a Deus. O que estão fazendo, o Senhor não está recebendo.
Porque não adianta estar louvando, cantando, louvor bonito, louvorzão, o som estrondando, todo mundo clamando com a boca e o coração longe de Jesus e achando que o Senhor está ouvindo. Oh, Jesus amado, ilumina a mente desse povo, meu Pai. Toca, Senhor, naqueles corações, para que eles venham clamar de coração, para que o Senhor venha ouvir o clamor desse povo. Ai, Deus, entra com conserto, meu Pai, nessas casas, nos seus templos, Senhor, porque a casa é tua, o templo é teu, mas as pessoas estão clamando com a boca e o coração está longe de ti, Pai. E ali tem pecado, e ali tem sujeira, e o Senhor quer trabalhar na vida daquele povo, o Senhor quer conserto, o que o Senhor quer salvar. E eles, meu Pai, não sabem, tão cego, achando o que está fazendo para ti. Oh, Jesus, e o Senhor está querendo trabalhar na vida deles, está querendo mudar eles, mas eles não querem, porque eles já acham que o Senhor está ouvindo eles. Oh, glórias, oh, aleluia, esse Deus é maravilhoso, esse Deus é tremendo. Imagine, meu irmão, você está no templo do Senhor e o Senhor te falar o teu coração uma coisa dessa. Todos aí estão louvando com a boca, mas o coração está longe de mim. Meu Deus, meu irmão, busque ao Senhor de todo o teu coração. Clame ao Senhor de todo o teu coração. Sirva a Deus de todo o teu coração. Não seja só da boca para fora não, porque não vai adiantar. O Senhor não vai fazer nada se for só da boca para fora. Tem que vir de dentro. Porque senão você vai ficar 10 anos, 20 anos servindo ao Senhor dentro do templo do Senhor e nada vai acontecer na tua vida. Você não vai ver mudança nenhuma. Você não vai ver as maravilhas de Deus acontecer na tua vida, porque tu não está buscando Ele de verdade. Busca esse Deus de verdade que tu vai ver o que Deus vai fazer na tua vida. Aqui o Senhor ouviu a oração de Salomão. Sabe por que Deus ouviu a oração de Salomão? Porque Salomão foi sincero perante ao Senhor. Seja sincero perante a Deus, que Ele te ouve. Aqui é uma promessa de Deus na vida de Salomão. E Deus disse a Salomão, se Salomão andasse corretamente nos caminhos dele, que Deus ia dar o trono que era do pai dele, Davi. Promessas de Deus na vida do filho. E aqui o Senhor aceitou a casa que Salomão fez para Deus. E o Senhor disse para ele, eu vou habitar nesta casa, esta casa é minha. Eu vou fazer morada aqui. Mas esse povo que está aqui tem que se humilhar perante a mim. Tem que se libertar dos seus erros. Tem que se converter a mim. Oh, Jesus, se converta hoje, meu irmão. Saia do pecado. Saia do caminho mau. Para de pecar hoje. Busque esse Deus. Deus quer trabalhar na tua vida. Deus tem promessa na tua vida. Tem coisas que Deus ainda não fez na tua vida, porque tu não se humilhou ainda perante a Ele. Tu não se arrependeu ainda perante a Ele. Tu não se endireitou perante ao Senhor. Se endireite hoje, se humilhe hoje. Deus tem promessa na tua vida. Mas para essa promessa acontecer, você tem que se endireitar. Tem que se converter ao Senhor. Tem que se humilhar perante a Ele, se arrepender dos teus pecados, do teu mau caminho. Se arrependa hoje. Busca esse Deus de todo o teu coração, que tu vai ver as promessas de Deus acontecer na tua vida. Glória a Deus. Amém, meus irmãos.
Jesus está falando aqui com alguém. Se converta hoje. Deus tem promessa na tua vida. Se tu serve ao Senhor e está fazendo coisas erradas, se humilhe hoje perante a Deus e peça perdão, porque tu vai ver o que Deus vai fazer na tua vida. Se arrependa hoje. Se entrega a tua vida ao Senhor, que tu vai ver as promessas de Deus acontecer na tua vida. A palavra falou teu coração nesta noite. O Senhor aqui está falando contigo, através da palavra dele. Ele está mandando você se arrepender. Ele está te convidando para se humilhar a ele, para que ele venha trabalhar na tua vida. Ele não está te obrigando, ele não está te forçando. Ele está te convidando hoje. Humilha-se perante a mim. Se converta hoje, que eu vou perdoar os teus pecados, vou limpar os teus caminhos. Que Jesus é esse, que Deus maravilhoso é esse. Deus quer te limpar, quer cuidar de você. Ele quer entregar aquilo que ele já preparou para a tua vida. Só depende de você, da tua decisão. Amém? Glória a Deus. Que o Senhor continue falando ao teu coração. Que o Senhor Jesus venha iluminar tua mente. E quando você for na casa do Senhor, entregue o teu louvor de coração, clame com teu coração, dê glória com teu coração, glorifique com teu coração. Não seja da boca para fora não, porque o Senhor nada vai fazer. Amém? Glória a Deus, que Jesus continue abençoando a vida de vocês.